Colossenses capítulo 1, verso 18, até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, fala com o seu povo, nos ilumina com o teu Espírito, ajuda-nos em nossa pequena fé, mas que os nossos olhos possam enxergar mais ainda da tua glória, das tuas benditas riquezas, escondidas e reveladas ao mesmo tempo na tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, teu povo, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Como eu disse no domingo passado, esse capítulo 1 de Colossenses é o ápice, é o ponto mais alto da cristologia, daquele assunto teológico que fala diretamente sobre o Filho. Entender bem esses versos nesse capítulo é saber melhor quem é o seu Salvador, Libertador, Redentor, quem é o teu Deus e o que Ele fez por você e o que Ele fará. O que Ele fará quando voltar de maneira gloriosa, aquilo que Ele começou, mas ainda não se revelou de maneira definitiva na cruz do Calvário. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre aquilo que Cristo iniciou de maneira visível ao mundo, fazer a restauração de todas as coisas, e o que a igreja tem a ver com isso, como a igreja tem um papel fundamental na implantação do reino de Deus na terra, como a igreja é o início da nova criação de Deus. Porque digo a vocês com toda certeza, esse mundo que está aí vai passar quando Cristo voltar, e os nossos olhos verão novos céus e nova terra. Amém. Os estudiosos, quando olham aqui para esses versos, a partir do 15, e aí você precisa olhar para a Bíblia, tá? Não fica só me ouvindo não, olha na Bíblia. Lembre-se, é uma pregação expositiva, eu vou expor o que está aqui. Então, olha para a Bíblia. A partir do verso 15, quando ele tem essa declaração monumental, este é a imagem do Deus invisível. Em Cristo eu vejo Deus, que é Espírito. A partir do verso 15 até o verso 20, muitos estudiosos dizem que aqui nós temos um hino, nós temos uma música que exalta a Cristo, nosso Deus, o nosso Redentor. A grande questão é, como que Paulo trabalhou com isso? Será que Paulo foi o editor? Será que Paulo foi o autor do hino? Será que Paulo utilizou desse hino e editou ele aqui?
Mas o que importa no final é entendermos o seguinte, que tudo que está escrito aqui, seja ou não um hino, é aquilo que Paulo pensa. Lembrando que quando Paulo escrevia suas cartas, ele era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Logo, não há erro. Estamos diante da palavra de Deus, que usa homens para falar conosco, com a sua igreja. Quero chamar a atenção, mostrar para vocês esse ponto de que a igreja é a manifestação visível do novo de Deus, e isso é muito grande. O que eu estou querendo dizer para você, nessa noite, é que em você e na igreja, que somos nós, todos juntos, há uma revelação visível, porque as pessoas olham para você, te conhecem, as pessoas conseguem ter comunhão com você, escutam você. O mundo, quando tem contato com você e contato com a igreja, lembre-se, onde você chega, a igreja está ali. O mundo vê o futuro de Deus, a nova criação, porque essa é a igreja. É o futuro adentrando no presente, na história. Mas, sempre lembrando, o reino de Deus foi inaugurado com Cristo, mas não foi totalmente estabelecido, porque isso será feito na volta dele. E aí sim, viveremos sem pecado, sem sofrimento, sem guerras, sem morte, sem o diabo. E teremos comunhão com Deus. Veremos a Deus como Ele nos vê. Se você olhar do verso 15 ao verso 17, você vai perceber que aqui está como se fosse a primeira parte, seção desse hino, seja um hino ou não. E essa primeira parte nós vamos dizer que é a criação, e é exatamente o que ele diz. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No verso 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas. Então fica muito claro que dos versos 15 até os versos 17, Paulo está falando que Cristo é o Criador. É a primeira parte, e essa criação é esse mundo caído, onde o pecado reina, onde Satanás engana as pessoas. Mas a partir do verso 18, Paulo escreve, ele, se referindo a Cristo, ele, Jesus, é o cabeça do corpo. E ele explica como se alguém pudesse ter uma dúvida. Quem é o corpo, Paulo? É a igreja. Cristo é a nossa única cabeça. A igreja não tem duas cabeças, só tem uma, Jesus Cristo. E aí então a partir do verso 18, ele fala que ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele começa a falar de ressurreição, que ele é o princípio, diz que ele tem a primazia sobre todas as coisas. Quando chega no verso 19, diz o seguinte, resumindo, o que é o verso 19? Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, Colossenses, que usavam a palavra pleroma do grego, que tinha o significado de plenitude. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a plenitude de Deus está em Cristo. Logo, vocês não podem, Colossenses, achar que Cristo está no mesmo nível dos anjos, como se ele fosse mais um, numa hierarquia angelical. Não, porque Jesus Cristo é Deus. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz que em Cristo reside toda a plenitude de Deus, ele está dizendo então que Cristo é divino. Apesar de nós afirmarmos, semana após semana, com toda a convicção, com todas as células do nosso corpo, que Cristo é Deus, mas ao mesmo tempo Cristo é homem. Quantas vezes a gente para conversar,
e pergunta isso de maneira diferente: Cristo é Deus? Cristo é homem? Alguns ainda vacilam. Não podemos vacilar nisso, porque se Cristo não é Deus, eu digo a vocês, nós não estamos salvos, porque só Deus salva o homem. Se por outro lado, se Cristo não é homem, pergunto, quem é que te representa como humano perante Deus Pai? Nós estamos sem ninguém, mas não, Cristo é homem, Ele nasceu, Ele foi gerado, o óvulo que havia ali no útero de Maria foi gerado de maneira santa, miraculosa, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que confessar publicamente: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, uma única pessoa, com duas naturezas que não se misturam. E isso é um mistério, porque a nossa fé não pode ser totalmente explicada, entendida e recebida pela razão. Por isso que nós recebemos pela fé. Eu creio que Cristo é o Filho de Deus e que Cristo nasceu, cresceu, viveu e morreu na cruz por nós. Então do 15 a 17 eu tenho a criação, essa criação caída que está aí, que nós estamos aí gemendo junto com ela, ficando tristes junto com ela, e pecamos também junto com ela. Mas a partir do verso 18 até o verso 20, nós temos a nova criação. Agora presta atenção numa coisa: quando Paulo quis mostrar que Jesus tem uma supremacia sobre tudo e sobre todos, e muitos estão usando essas palavras, tudo e todos. Quando Paulo quis fazer isso, ele colocou isso em cada um desses versos, do verso 15 ao verso 20, e acompanhem comigo, vocês vão ver a demonstração de Paulo dizendo: Ele é superior a todas as coisas, Ele é exclusivo sobre tudo. Acompanhem comigo, a expressão é todo ou toda, olhem comigo, verso 15: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Ele é Senhor sobre a criação, Ele criou. Chega no 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Você vem para o 17: Ele é antes de todas as coisas. Verso 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Verso 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude de Deus. E então chega no verso 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Percebam isso, isso não é acidental, isso não é coincidência, porque essa palavra nem existe. Paulo está mostrando: Ele é supremo, Ele é incomparável, Ele reina acima de todos, Ele é Senhor na criação, Ele é Senhor na igreja, e Ele é Senhor sobre todo o universo, porque Ele vai voltar para reconciliar todas as coisas. E nesse ponto voltamos a nós. Olha para você, olha que papel que Deus colocou para você, diante de toda a criação, como discípulo de Cristo. Nós, a igreja, somos o início de Deus de uma nova criação. Você é o futuro. Se alguém perguntasse: qual é o futuro de Deus? Você poderia falar: o futuro de Deus para a humanidade é a igreja. Pessoas libertas, salvas, que adoram, que tem um único Deus, que tem um destino garantido no futuro. Não importa o que acontece, mas estão destinadas à eternidade com Deus. Esse é o futuro seu. Mas percebam que nós somos então testemunhas
do que Deus vai realizar, do que Ele está realizando e daquilo que Ele fez na cruz. Existem duas divisões aqui, porque quando você olha, por exemplo, o termo primogênito, acompanhe comigo, leia na Bíblia. Ele diz no verso 15, o primogênito de toda criação. O que ele está dizendo? Ele é Senhor sobre a criação. Ele tem direito sobre toda a criação. Toda a criação é para Ele. Nós fomos criados para Cristo. As pessoas têm aquelas crises de existência. Por que eu existo? A resposta: você existe para Cristo. Você foi feito para conhecer a Cristo. Você foi feito para experimentar o amor de Deus por meio de Cristo. E aí quando você chega no verso 18, o que nós encontramos? Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. De novo a mesma palavra. Perceba as duas sessões. No verso 15, início da primeira sessão. No verso 18, início da segunda. O primogênito. Ele é o primeiro, Ele é superior a todas as coisas. Quando fala que Ele é o primogênito em relação à igreja, Ele é o fundador, Ele é a base, Ele é a origem da igreja. E ainda mais eu poderia falar para vocês que no verso 16 fala que tem céus e terra. Olha aí, leia isso no 16, tem céus e terra. E quando chega no verso 20 fala que tem terra e céus. Eu poderia falar para você que no verso, eu estou falando, que no verso 16, 19, que tudo foi feito nele. E você acha essas expressões no verso 16. Nele, em Cristo. E então nós temos que repetir aquilo que nós temos falado toda a pregação. Qual é a frase que eu posso resumir essa carta? O que estava movendo o coração do apóstolo Paulo para escrever para essa igreja que estava ali sendo ameaçada por uma heresia contra o fundador da igreja, Cristo, querendo equiparar Cristo a anjos, como se anjos pudessem fazer mediação entre Deus e os homens. Isso era muito grave. Qual é o tema que está no coração de Paulo? Cristo é supremo sobre todas as coisas. Você tem que prestar atenção nisso? Eu poderia falar rapidamente. Cristo é supremo nos seus desejos da vida? Sim ou não? Cristo é supremo na maneira como você se vê? Você se acha menor, se acha feio, se acha inferior? Mas se Cristo é supremo e você entende isso, e Ele comprou você, então se eu olho Cristo como supremo, eu não me olho sem valor, eu não me olho como uma pessoa feia, porque o supremo me comprou, me amou, me resgatou. Tudo depende de como você olha. Como eu disse, a igreja de Jesus é o início do novo de Deus. O mundo que está aí vai passar. Esse mundo vai ser totalmente modificado. O que sempre existiu na história do homem foi uma luta pelo poder. E um império foi sucedendo ao outro. E isso sempre é a nossa história. Levantou-se os egípcios, depois vieram os assírios, babilônios, medo-persas, os gregos de Alexandre, o grande, a filosofia grega se espalha, inclusive a língua usada por Deus para escrever o Novo Testamento. E depois você tem os romanos, que dominam tudo a partir de Roma, e eles são aqueles que Deus usa para que haja então um momento de paz nas nações, e que construam-se estradas,
Porque os apóstolos depois precisavam ter um pouco de segurança para viajar, para pregar o evangelho, e estradas prontas de pedras para poder pregar o evangelho. Percebam que a sucessão de nações nada mais é do que uma preparação vindo de céu para a terra para que o evangelho seja anunciado pela igreja. Só que quando as nações estão em guerras, as pessoas temem. Sempre foi assim. A Inglaterra teve o seu momento de auge. A França tentou tomar o poder por um tempo, não conseguiu. A Alemanha tentou também por um tempo tomar o poder mundial para si, não conseguiu. A Inglaterra está aí agora lutando um cabo de guerra com a China. E o que a Rússia está fazendo nesse momento? Tentando também trazer um pouco mais de poder, porque já foi um grande império. Mas tudo isso vai fazendo parte da história, e é o passado. Porque a grande agência de Deus, que revela o futuro, não são essas nações, não são esses impérios que levantam e depois caem. A grande agência, a grande porta-voz, que o novo está vindo, é a igreja. Somos nós que temos a mensagem mais importante. Não é, escutem, não é da ONU que saem as palavras mais importantes para o mundo, porque aquilo não salva, e os homens não cumprem. As palavras mais importantes da terra saem da palavra, quando homens e mulheres pregam o evangelho em todas as nações, levando as pessoas a Cristo, para que elas possam ter um lugar no novo de Deus, na eternidade. Quando fala que a igreja é um corpo, está dizendo que todos que estão na igreja, e eu falo aqui da igreja universal que está espalhada por todas as nações, eu estou dizendo que todo esse corpo é o corpo de Cristo. Essa expressão, tudo é dele, e se ele é o cabeça, ele manda. Ele criou a igreja, ele sustenta a igreja, ele pôs você na igreja. Quando eu digo pôr você na igreja, eu não estou dizendo colocar nessa igreja, é uma igreja local, num lugar. Eu falo na igreja invisível, na igreja universal. Ele colocou você, porque ele é o Senhor da igreja, ele traz os membros para a igreja. Então, quando nós pensamos tudo isso, é incomparável percebermos a atuação de Cristo em relação à igreja, que é a atuação dele em relação à criação. Por acaso, quando Pilatos pergunta para Cristo o que é verdade, ele responde: não. Porque Pilatos não é a igreja. Pilatos não vai deter aquela mensagem que é o futuro de Deus para a humanidade. No máximo, Pilatos tem as leis romanas, poder temporal, mas a igreja não. A igreja tem intimidade com Jesus. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja leva a bênção de Jesus, o nome de Jesus. Nós levamos o nome de Jesus em nós. Mas por que então? Porque o mundo não enxerga a igreja. Porque o mundo não enxerga a igreja como realmente ela é. Porque o mundo não ama a igreja. E porque o mundo persegue a igreja. Por quê? Porque é impossível para o mundo enxergar a igreja, porque o mundo não tem o cabeça da igreja. Sem o cabeça da igreja é impossível fazer parte da igreja, é impossível ver a igreja, é impossível viver a vida da igreja. Por isso que o mundo não tem parte com a herança que Deus dá à igreja. Sem Cristo é impossível enxergar a igreja como ela realmente é. Então, por causa disso, ninguém pode amar a igreja se Cristo não tiver primeiro ressuscitado essas pessoas da incredulidade. Diga para mim, como era você em relação à igreja antes de Cristo? Você não amava a igreja,
você não se importava com a igreja, você não fazia parte da igreja, você não tinha relacionamento com o cabeça da igreja. O mundo odeia a igreja, porque a igreja, quando ela vive conforme a vontade de Deus, ela é um testemunho contra o mundo, por isso que o mundo a odeia. E o mundo é a criação caída, enquanto que a igreja é o início da nova criação de Deus. Há uma concorrência que não vai acabar. Lembre-se, nunca vai haver amizade, nunca vai haver paz. E eu não estou exagerando, eu só estou mostrando o que é o plano de Deus. Nunca vai ter paz entre a nova criação que está chegando, que vai chegar com Jesus, e nós somos o início disso, a igreja, e o mundo. Não vai ter paz, não vai ter paz. Nós precisamos orar sim para que haja paz entre os homens, mas eu estou falando de uma paz do ponto de vista espiritual, entre Deus e a sua criação caída, porque essa pacificação só vai acontecer quando Cristo voltar. Por isso, não espere que o mundo te ama, não espere que ele vá aplaudir você, não espere ser elogiado. Se você vive como igreja, você vai ser perseguido, você vai ser criticado, você vai ser zombado, mas lembre-se do seu papel diante da criação caída, porque você na verdade como igreja é a esperança, você é alguém que Deus põe para brilhar, para falar, para levar uma palavra que pode libertar essas pessoas e tirar ela da criação caída e colocar então assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como o próprio Paulo fala à igreja de Éfeso. Essa semana mais uma igreja foi atacada. Diz que a pessoa tem problema mental, ok, vamos cuidar da pessoa, mas percebam, de novo é uma igreja, agora foi uma Assembleia de Deus. Por que essas coisas acontecem? Porque o mundo vai fazer oposição à igreja, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, ele é dominado, direcionado por Satanás. Mas, quando nós vamos lendo aqui o que Paulo escreve à igreja de Colossos, quando chega no verso 18, parte B, ele diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O que é isso? Jesus é o primeiro que morreu? Não. O primeiro que morreu, morte física, foi Abel. Mas quando ele diz que ele é o primogênito dentre os mortos, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E lembre-se, presta atenção aqui, a ressurreição de Jesus é um sinal muito forte e evidente que a nova criação de Deus invadiu a criação caída, que é o mundo que nós vivemos. É muito importante entender esse papel da ressurreição, é uma nova ordem espiritual que se levanta, porque a ressurreição de Cristo mostra que Ele tem a primazia sobre todos, e que na cruz Ele venceu o diabo, o pecado e a morte. E aí então quando você pensa na morte como inimigo seu, inimigo do homem, inimigo de Deus, a nova ordem não virá, a nova ordem não virá, a nova criação não será feita pela força, pela economia, pela diplomacia, mas a nova ordem vai ser implantada pela volta de Jesus. Presta atenção nisso. Toda ceia você é lembrado por Cristo, como se Ele dissesse para você: igreja, eu morri por vocês, mas ao mesmo tempo a ceia diz: eu ressuscitei e eu voltarei. Ele diz: eu morri, mas eu estou
vivo. O cabeça da igreja está vivo, porque alguém morto não pode guiar nada, não pode governar, não pode liderar. Como alguém morto poderia gerar vida? Jesus está vivo. Isso é muito, muito real. Quando a gente pensa que Jesus está vivo, você tem que lembrar que Ele venceu o pior inimigo do homem, a morte. E quando a gente pensa nesse grande inimigo do homem, ao mesmo tempo, quando você perguntar para o homem: ei, homem, de quem mais você quer fugir? Provavelmente ele vai responder: eu quero fugir da morte. Mas digo, o homem não tem poder nenhum para vencer a morte. Agora, olha o que Paulo está falando para a igreja. Jesus tem poder sobre a morte, porque Ele é o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorificado que vive para sempre. É isso que Ele está dizendo para a igreja. A igreja está preocupada com intercessão, uma mediação entre Deus e os homens. Paulo está dizendo, falou, olha, ele vence o seu pior inimigo, aquilo que você não pode fazer nada. O que você pode fazer em relação à sua morte? O que você pode fazer? A resposta é nada. Nada. Ninguém pode fazer nada em relação à morte. Mas Cristo venceu, aleluia! E aí, mesmo que você possa ter medo disso, quando você pensa em Cristo, isso tem que te confortar. Isso tem que deixar você firme. Eu estou com Cristo, mesmo que eu vou experimentar a morte, eu não vou ficar morto para sempre. E a minha alma vai para Cristo. E eu vou estar com Ele. E eu vou estar bem. O mundo caído não pode falar isso. Mas a nova criação de Deus, que é a igreja, tem isso como um dos seus principais discursos. É um brado. Cristo venceu a morte quando ressuscitou. Todo homem quer fugir da morte. Quando chega no verso 19, Paulo está afirmando: o fundador da igreja, o cabeça da igreja, aquele que alimenta a igreja, aquele que quando Saulo, ainda não convertido, prendia crentes, matava cristãos, estava indo para Damasco, na Síria, e então Jesus aparece para ele. O que Jesus fala para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenda uma coisa aqui, olha o que Jesus está falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas na mente de Saulo, aquele Jesus, um falso profeta, para ele, estava morto, porque era um embuste o que os discípulos falavam que ele tinha ressuscitado. Mas percebam, quando Jesus fala com ele, ele fala: por que você me persegue? Mas diga a vocês, quando Cristo fala isso para Saulo, ele está dizendo: quem persegue a minha igreja, me persegue. Quem faz mal à minha igreja, faz mal a mim. Presta atenção nisso. Por isso que depois Paulo, quando se converte, ele vai dizer: eu não sou digno de ser um apóstolo, porque eu matei cristãos, porque eu persegui a igreja. Mas como diz o próprio Cristo, algo que o mundo tem dificuldade de entender, que você sabe, quando você fala que alguém às vezes converteu, ele fala: não, mas esse cara fazia isso, fazia aquilo, agora ele vai ficar bonzinho, agora ele fala que vai na igreja. Mas ele precisa então estudar a vida de Paulo, e aquilo que Cristo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi Paulo que disse. E sabe por que ele podia falar isso? Porque ele experimentou o que era viver na devassidão do pecado, mas depois ele conheceu a graça em Jesus Cristo. Por isso que ele pedia isso, podia falar isso. Então, queridos, nós chegamos no verso 20, dizendo que Cristo é o Senhor sobre toda a criação. Cristo é Senhor sobre a criação
caída. Mas, se Cristo ressuscitou, se Cristo está ao trono, do lado direito do trono de Deus, pergunto, por que o mal ainda impera? Por que muitas vezes o mal prevalece? Por que muitas vezes o mal se impõe? E o que essa maldade demonstra da relação de Deus com a criação? Por que ainda essas guerras acontecem? Por que ainda crianças são mortas por bombas? Porque Cristo ainda não retornou para julgar o mundo. Mas Ele já venceu a morte. Ele já venceu o pecado. Ele já venceu o diabo. Quando Ele voltar, cada pessoa vai ter que se apresentar diante dEle. Cada nação vai ter que dar conta daquilo que fez. É por isso. É porque nesse tempo ainda a igreja, o novo de Deus, que vive no meio dessa criação caída, precisa evangelizar, precisa testemunhar, precisa pregar. Se arrependam, aceitem a Cristo, vão a Ele e tenham vida abundante, porque dEle emana todo o poder, não do povo. Ele tem um lugar muito melhor do que esse que vocês estão lutando para conquistar. Ele tem o céu como pátria para vocês. E então quando Cristo voltar, Ele vai completar aquilo que Ele começou na cruz. Ele vai completar. Tudo vai ser pleno, tudo vai se consumar. Porque hoje a criação está corrompida e a humanidade está desviada. Mas o verso 20 diz: havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Percebam qual é o preço para que o mundo seja pacificado na volta de Cristo. O sangue dele. A vida de Jesus é a condição para que tudo seja reconciliado. E quando nós olhamos essa palavra reconciliar, geralmente ela é utilizada para restaurar a comunhão de Deus com o homem que está alienado, que está longe, um pecador, sem Deus, sem acesso a Deus. Mas nesse texto aqui, a palavra reconciliar, ela não se restringe a reconciliar um Deus santo com um pecador, que por Cristo volta a ter comunhão com Deus. Reconciliar aqui engloba um sentido maior, mais amplo, dizendo o seguinte: quando Jesus Cristo morre na cruz, além de comprar, libertar os eleitos de Deus, agindo como redentor do seu corpo, a igreja, ao mesmo tempo ali, Ele inicia um processo para pacificar toda a criação, quando Ele voltar. Por isso, nós precisamos aprender a olhar para a história, a partir de cima para baixo. Quando você olha as coisas que estão acontecendo, entenda o seguinte: tudo isso, no final, está cooperando para que o mundo esteja exatamente do jeito que tem que estar, para que Cristo volte e restaure todas as coisas, e então Ele traga a juízo tudo aquilo que os homens fizeram, e Ele possa então pegar o seu povo, a igreja do Antigo e Novo Testamento, ter um outro tipo de julgamento, o julgamento das obras. O que você fez depois que eu te salvei? Como que você me serviu? Como que você cuidou da sua família? É um outro julgamento, não um julgamento de condenação como o mundo vai encontrar. Ah, queridos, nós temos paz num mundo que está em guerra. Mas lembre-se, cuidado, quando essas guerras estouram, aí a gente fica, nossa, tem uma guerra, o que pode acontecer? Será que vai acontecer isso, aquilo? A gente fica assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe uma guerra muito pior, que já estava acontecendo antes, e que vai acontecer amanhã, mesmo que aquela guerra na Ucrânia para. Existe uma guerra muito pior, que é a guerra da humanidade rebelde contra Deus. Porque ser rebelde contra Deus é estar em guerra contra Deus.
As pessoas, o mundo caído, ele faz guerra com a criação. Eles fazem guerra entre eles mesmos. E por que eles agem assim? Porque eles não estão no relacionamento correto com Deus. Se o homem não estiver primeiro em paz com Deus, no relacionamento correto com Deus, ele não vai amar o próximo. Ele não vai olhar a criação de Deus, o meio ambiente, como algo que ele tem responsabilidade para cuidar. E ele não vai olhar para Deus como o Pai. E não vai enxergar em Jesus Cristo o seu Salvador, o seu Redentor. Quando Paulo escreve esse verso 20, Paulo está mostrando a restauração cósmica. Por isso ele usa a expressão todas as coisas. A volta de Cristo vai colocar todas as coisas no lugar. Imagine você pegar as peças de um quebra-cabeça, ou as peças de um dominó, e você tira e você joga tudo para cima e cai tudo esparramado, tudo desordenado. A volta de Cristo é colocando todas as coisas no lugar. Mas lembre-se, o momento decisivo para que essa reconciliação, restauração de todo o universo, de todas as coisas acontecessem, ele começou na cruz. Porque foi na cruz que Jesus venceu todos os seus inimigos, todos foram derrotados. Ou seja, a vitória de Deus sobre a maldade do homem, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte, eles já foram conquistados, mas os efeitos dessa vitória ainda não foram totalmente manifestados. Porque no plano de Deus, assim como Cristo foi humilhado na primeira vinda, morrendo morte de cruz, ele vai ser exaltado, ele vai vir como Senhor, como Rei, soberano, supremo. Então é somente quando Cristo Jesus glorioso volta, que ele vai restaurar todas as coisas. Percebam como o Pai deixou isso para o Filho, porque primeiro o Filho agiu como servo, sofreu, ele mesmo se humilhou, agora ele é exaltado na sua volta, e então a implantação do reino de Deus será completa. Mas enquanto Cristo não volta, enquanto o mundo não pode olhar Cristo, quem Cristo deixou para o mundo, quem essa criação caída que nós chamamos de mundo tem para conhecer a Deus? Você, eu. Perceba como o nosso mau testemunho é terrível. O nosso mau testemunho, os nossos escândalos, os nossos pecados, não nos deixam ser aquilo que fomos chamados para ser: igreja. E aí às vezes a gente não consegue então cumprir aquilo que Deus falou: eu vou colocar palavras na sua boca, e você fala o que eu estou colocando. Mas lembre-se, mesmo que nós muitas vezes estejamos andando no caminho errado, se nós somos, como igreja, a nova criação, o futuro de Deus, que Deus está mostrando para o mundo, isso quer dizer que nós temos perdão, isso quer dizer que nós não precisamos continuar vivendo com mau testemunho, porque quem vive assim é o mundo, porque eles são caídos e não estão restaurados, nós não. João diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele perdoa os nossos pecados. Entende a cruz na sua vida? Toda vez que você vê que você está vivendo errado, não está vivendo como igreja, como uma igreja luminosa, como uma igreja que salga esse mundo corrompido, estragado, volta para a cruz, porque a cruz é lugar de perdão, a cruz é lugar de segunda chance. A igreja é a manifestação visível da nova criação de Deus. Porque então, quando esse Filho de Deus voltar, vai se cumprir aquilo que está escrito em Filipenses, capítulo 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba, quando é que vai acontecer isso?
na volta de Jesus, quando Ele voltar para a sua igreja. É como se Paulo estivesse falando assim para os colossenses. Sabe qual é o erro de vocês, colossenses? Vocês estão atribuindo a anjos um papel que só cabe a Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele faz mediação entre Deus e os homens. Não são os anjos. Esse era o grande problema da heresia de Colossos. Colocar Jesus e os anjos no mesmo patamar. Você, cristão, você é cristão. Você pode olhar para você mesmo hoje e, fazendo uma autorreflexão com a sua própria alma, você pode falar para você: eu sou de Cristo. Você pode falar com convicção que o Espírito Santo me guia, me dirige. O Espírito Santo está em mim como uma garantia que eu pertenço a Deus. Se você responde sim a isso, então seja a manifestação visível ao mundo, aos perdidos, aos incrédulos, de que você é o futuro de Deus para o homem. Você mostra então o perdão com a sua vida, você mostra a salvação, você mostra que o homem pode novamente voltar para Deus, reconciliar-se com Ele por meio de Jesus. Não perca de vista essa função que Deus te deu. Não coloque outras coisas acima disso, porque quando chegar lá na frente, você vai olhar o que você fez, você vai se envergonhar, você vai se entristecer, mas digo a você, não vai ter como voltar, vai ter passado. E aí você gastou a sua vida com muitas coisas que não eram prioridade de Deus para você. Você muitas vezes se ocultou, quando deveria se mostrar, quando deveria colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, acima da sua segurança, da sua família, da sua própria vida, porque não é assim que Jesus diz que é o custo do discipulado. É assim que pensa um discípulo de Jesus. Ele está disposto a pagar todo o custo. E por que ele pensa assim? Porque aquele que o amou primeiro, Cristo, primeiro fez isso. Cristo pagou alto custo. Ele se entregou totalmente. Seja então, seja hoje, seja amanhã, a manifestação visível da nova criação que está vindo para esse mundo caído. Agora, se você me ouviu, e você se vê como não cristão, e você ouviu que Cristo é Senhor na criação, que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo é aquele que vai reconciliar todas as coisas consigo mesmo para a glória do Pai. Cristo precisa, na verdade, você precisa olhar para Jesus como você nunca olhou. Porque se você ainda está nessa criação caída, a volta de Cristo vai trazer para você juízo, condenação, sofrimento eterno. Mas se você se voltar para Ele, Ele diz que todos aqueles que o buscarem sinceramente, com arrependimento, Ele vai os receber. Se volte para Ele, porque Ele veio para que pecadores pudessem ser regenerados, mudados, para que o mal não continuasse prevalecer no seu coração, mas que o Espírito Santo, que ressuscitou a Ele dos mortos, habitasse em você, e você pudesse ter Jesus como aquilo que Paulo mais se esforça para falar nesse capítulo. Jesus Cristo é Deus, Ele salva pecadores, Ele é aquele que vai redimir todas as coisas. Confie nele e confesse Ele como Senhor supremo sobre todas as coisas.